som. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Hoje é um dia de festa, um dia marcante, dia das mães. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada mãe que faz parte da nossa igreja, cada mãe que existe na face da terra. Nós reconhecemos e sabemos que elas são instrumentos de Deus em cuidar do povo de Deus aqui na terra. Amém? Cada família que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador particularmente, ela faz parte da família de Deus. E Deus incumbiu essa missão às mulheres, às mães, de edificarem seus lares. Amém? Bênção ser medida para a vida das mulheres e das mães. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse a sua vida diante do Senhor nessa noite. Você veio aqui para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Então que em nome de Jesus seu coração esteja voltado para isso. Esvazie-se de você mesmo, de toda preocupação, de toda inquietação, para que em nome de Jesus o Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar o seu coração nessa noite. Fale com Ele em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Te entronizamos nesse lugar, dizemos que Tu és, Deus, o único Senhor da nossa vida, da nossa história. É por isso que nós estamos aqui, meu Deus, para Te adorar, para Te cultuar, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. O Espírito Santo tem total liberdade em nossas vidas. Neste ambiente, nós consagramos esse ambiente aqui. Que os anjos estejam acampados nesse lugar. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, tenha total liberdade. Mas aqueles que estão por vir, meu Deus, em paz, em segurança, que saiam daqui impactados por Tua presença. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Filipenses 2, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Amém. Que nós esvaziemos o nosso interior, nossos ídolos, que toda vaidade caia por terra em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus tenha total domínio sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, que é o seu templo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono. Deus, queremos te ouvir. Nós queremos
queremos, Senhor. Nós queremos te ouvir. Entregue a sua casa, o seu ser ao Senhor nessa noite. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Jesus. Em João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher. E essa mulher pergunta a Jesus sobre. Na verdade, ela vai ao poço querendo matar a sua sede. Uma sede física. Jesus se revela à mulher e diz que ele estaria ali para matar a sede dela definitivamente. Jesus não estava falando da sede física, mas da sede espiritual. Essa canção ela fala sobre essa história tão bela, tão bonita, que nos inspira a entendermos que só Jesus pode matar a nossa sede. Só Jesus pode saciar a nossa sede. Nenhuma outra fonte, nenhum outro lugar pode satisfazer os meus desejos e seus desejos. Só Jesus. Adora o Senhor. Junto ao poço estava ele, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
recheada de expressões que exaltam, engrandecem, reconhecendo o poder do Senhor, a verdade do Senhor em nossas vidas. Algumas expressões, por exemplo, como Yahvé, né? O que significa Yahvé? Eu sou o que sou. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o único Senhor. Rafá, o Deus que cura. Shaddai, o Deus todo-poderoso. Jireh, o Deus que provê, o Deus de provisão. Adonai, o Senhor. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Essa canção ela fala um pouco de quem é o Senhor, da sua grandeza, do seu poder. Cada expressão dessa que você possa cantar, entoar nessa noite, você possa ter ciência do que você está dizendo, do que você está reconhecendo publicamente. Do reino espiritual, isso tem um valor enorme. Enorme. Exalta o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em família aqui, não temos visitantes, mas vamos sair do lugar. Você vai falar com o seu irmão, dizer a ele aqui da alegria de você receber ele hoje aqui. Amém? Vamos ter o nosso momento de comunhão, porque estamos de pé. Glória a Deus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você vai entregar o seu dízimo, a sua fé.
enquanto louvamos, você pode fazer trazendo aqui, pode fazer através do Pix, pelo QR Code, fica à vontade, em nome de Jesus. Sabendo que nós não dependemos de nenhum órgão público, dependemos totalmente de Deus, que através da sua igreja, Ele nos dá bondosamente e a gente só faz devolver aquilo que pertence ao Rei, para que haja mantimento e para que a obra dele continue sendo mantida. Esse mês de adoração, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar, agradecer a Deus. Pai bondoso e celeste, sabemos que Tu és o único Criador dos céus e da terra. És aquele que nos dá o respirar diariamente, que faz com que a gente possa abrir o olho
de manhã logo cedo, nos levantarmos e começarmos nossos afazeres. Sabemos que tua misericórdia se renova cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Obrigado pelo teu amor imenso através do teu Filho Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos fizeste sacerdotes do teu reino, representantes do teu reino através do teu Filho. Queremos entregar nas tuas mãos os dízimos, as ofertas diante do teu altar. Que o Senhor traga sabedoria, discernimento, inteligência para o bom uso na tua casa. Sabemos que o Senhor vai levantar e já tem levantado recursos para que a obra e para que o templo que será feito, será criado, para que lá possamos dar continuidade também, Pai, à tua obra. Onde possamos também congregarmos com outras pessoas. Pai Santo, Pai amado, abençoa cada um que pôde contribuir, abençoa cada um também que não pôde contribuir. E Pai, colocamos mais uma vez diante de Ti, pedindo que Tua mão continue estendida sobre as nossas vidas e sobre esse trabalho da missão progressiva. Continua à frente, dando direção e graça e sabedoria. E é no nome de Jesus que oramos agradecidos. E a igreja diz: amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos estar orando pelas crianças. Hoje não vai ter a nossa sala, mas nós vamos estar orando com a nossa irmã Camille e pelas crianças. Vem cá, criança, vamos orar. Vamos estender nossas mãos sobre essas crianças e vamos orar. Crianças, fechem os olhinhos. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por toda a graça, por todo o amor que o Senhor tem derramado, Senhor, sobre esta igreja e sobre a vida dessas crianças. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha cada dia mais, Senhor, se revelando a elas, que em seus corações, Senhor, nasça e cresça os frutos da Tua palavra e o amor por Ti, Pai. Que em nome de Jesus elas possam entender quem o Senhor é e que elas possam sentir a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor as acompanhe por onde elas forem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chama a pastora Cátia, que vai estar trazendo a mensagem hoje à noite. Hoje uma data, como eu falei no início, muito importante, o Dia das Mães. Vamos receber do Senhor. Põe as suas mãos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida do pastora Cátia, e pedimos que o Senhor use com poder e com graça nessa noite, que ela possa ser um instrumento do Senhor, e que venha sair dos seus lábios, Senhor, seja algo do teu coração para o nosso coração. Que haja em nome de Jesus unificação, salvação, cura, libertação, ensino, o que o Senhor tiver determinado para essa noite que aconteça nesse lugar. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Porque chegamos na casa do Senhor e é com muita alegria
que estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos compartilhar. Conseguiu baixar o arquivo? Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos, não sei se a igreja consegue ler, mas se não conseguir, aí pode projetar o Salmo 127 já. Hoje é um dia mais que especial, amém, irmãos? Amém. Amém. Hoje é o dia das mães e estamos nessa noite celebrando ao Senhor, porque você nasceu por intermédio de uma mãe, amém? Amém. Glória a Deus. Você está aqui é porque um dia a sua mãe lhe gerou, lhe trouxe vida com a permissão do próprio Senhor. Então você não é um erro, não foi um erro, foi Deus que permitiu que você nascesse. E se você está aqui hoje, é para glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. E esse texto, irmãos, é lindo, ele me acompanha sempre. Eu gosto de dizer que Jesus me encontrou quando eu tinha 8 aninhos de idade. Tem alguém aqui que tem 8 aninhos aqui na igreja? Quem tem 8 aninhos? Ninguém? Quem tem menos de 8? A pequenininha ali, né? Quem tem mais de 8? Tem quantos anos, Davi? José? Conta aí. 6, é? Jesus me encontrou. Tem quantos anos Gabrielzinho tem? 4 aninhos. Olha, Jesus me encontrou quando eu tinha 8 aninhos de idade. E eu gosto muito de compartilhar sobre essa história, porque o Senhor, Ele me ensinou a caminhar em Sua palavra. Quando eu tinha 8 aninhos de idade, meus pais estavam já caminhando com o Senhor, caminhando na igreja, foi evangelizados por uma irmã da Assembleia de Deus. Essa tem, mãe? Amém. E ali Deus permitiu que a palavra entrasse na nossa casa, e estamos com essa palavra até hoje, e creio que estaremos geração após geração, porque diz a palavra do Senhor que o Senhor abençoaria até 1000 gerações aqueles que obedecem a sua palavra. Então, se você tem uma avó crente, uma mãe crente, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas você precisa tomar a decisão, se posicionar em obediência ao Senhor, declarar que o Senhor é o Deus da sua vida, para que essa verdade ela invada o seu coração. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Vamos ler o Salmo 127. Vocês conseguem ler daqui? Mas eu vou... Ajuda aí, gente. Deixa tão bonitinha a projeção, mas coloca aí a projeção da Bíblia, para todo mundo acompanhar, porque eu não vou pregar sozinha hoje não, todo mundo vai pregar junto comigo. Só escutei um amém do irmão de fé ali atrás. Amém. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja vai ler os versículos pares. Amém? Glória a Deus. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. A igreja. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando atualmente por alimento, pois Ele concede sono a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa e um galardão, diz também em outras versões. A igreja. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Aleluia. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles.
não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos, aonde? No tribunal. Glória a Deus. Pode voltar lá a projeção. E o tema dessa mensagem hoje, a gente vai estar... Qual é o tema da mensagem hoje? Dá para os irmãos lerem aí na projeção? O legado de uma mãe. Eita Jesus, vamos traduzir esse negócio, né? Está meio complicado de entender. O legado de uma mãe, o que seria isso? Irmãos, legado é aquilo que eu consigo fazer para que alcance os meus filhos e a minha geração. É aquilo que eu consigo produzir, aquilo que eu consigo ensinar. A nossa vida é um legado. Tudo que você faz é um legado para os seus filhos, para a posteridade, para as suas gerações futuras. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos é um legado que vai se estender por gerações. E aí a pergunta de hoje é: qual tipo de legado você está deixando para a sua geração? Qual o testemunho? Vamos resumir assim? Qual é o testemunho que nós, como mães e pais, estamos deixando para os nossos filhos, para as nossas gerações, para os nossos netos? Irmãos, nós vivemos em um tempo de muitos desafios nessa sociedade atual. É desafiador ser mãe. Não sei se alguém discorda, mas é desafiador, você discordando ou não. Ser mãe é um privilégio e um desafio. E às vezes a gente tem vivido numa pilha de atividades, a necessidade de você sair para trabalhar fora de casa, as filosofias deste mundo, as ideologias, o machismo, o feminismo, o capitalismo, todos os ismos aí que você pode listar, muitas vezes querem desanimar e querem impedir que a mãe cumpra o seu papel dentro do lar. Há um papel especial, há uma função especial para você que é mãe hoje e para você que vai ser mãe no futuro, amém? Amém. Aleluia! Não desista desse papel, seja qual for a fase da vida do seu filho, sabe? Do bebezinho na barriga da mamãe, no bracinho ali da mamãe, aos bebezões maiores. Se você tem uma mãe, glorifique ao Senhor pela sua vida, porque saiba que ela zela por você, ela ora por você, ela lhe aconselha. Quando você desobedece, você sofre as implicações da desobediência. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite que a mãe tem uma importância dentro do lar. E eu quero que você me acompanhe nesse pensamento em nome de Jesus, para que possamos receber do Senhor esse discernimento. O papel da mãe no lar é um pouquinho parecido com o papel da mulher no lar. Mas a mãe, ela também é conselheira, ela é ajudadora, ela é aquela que edifica o lar, ela é aquela que chega junto e coloca ordem. Às vezes está um caos e ela consegue com jeitinho ir ali, pôs uma ordem, perfuma a casa. Quando a mãe está em casa, você sente a diferença. Quando a mãe sai, você sente a diferença, porque a mãe faz diferença na sua casa, amém? Amém, amém, irmãos, glória a Deus. Estamos aqui hoje para aprender um pouquinho desse valor que a nossa mãe tem, porque foi Deus que estabeleceu esse papel para nós. E é um lindo papel, ser mãe, a maternidade é um lindo papel. Eu tenho duas filhas, né? Todos aqui sabem. Uma pequena e uma maior, mas as duas são pequenas para mim, embora sejam maiores do que eu. E eu passei um tempo para compreender que era tão lindo, tão importante o meu papel na educação das minhas filhas. A gente, quando é mãe, a gente faz renúncias. Não é assim? As mamães, sim ou não? Sim. Fazemos renúncias. Quando nós somos mãe, nós
Nós sofremos às vezes angustiados porque vemos nossos filhos dodóis, a gente não consegue fazer nada, só dar a medicação e esperar o Senhor operar e a medicação fazer efeito. Quando você é mãe, você tem que entender de ciência, biologia, física, química, matemática, tem que entender de tudo um pouco, tem que ser médica, conselheira, não é isso? Você precisa ser uma mãe apta para ensinar os seus filhos. E sabe quem dá essa aptidão às mães? Quem é que dá aptidão às mães para ensinar os filhos? Deus. Porque assim Deus estabeleceu para nós que somos mães. Se você é mãe hoje, é porque Deus escolheu que você um dia gerasse vida. Por meio de você foi gerado vida. Então a mãe gera vida. Então toda a palavra da sua boca precisa gerar vida. Diga assim comigo: eu declaro vida sobre a minha casa, sobre a minha geração. Amém? Aleluia. Não aceite nenhuma outra palavra contrária a não ser a palavra de vida. E é tão lindo o papel de ser mãe, porque o próprio Deus escolheu que Jesus viesse ao mundo por meio de uma mulher, de uma mãe. Isso é maravilhoso. Mais uma vez o Senhor Deus provando e testificando o valor da mulher e o valor da mãe. Deus é maravilhoso. Podia ter vindo, descido do céu já grande, Deus, Jesus, passava os 3 anos servindo com os discípulos e ia morrer na cruz. Mas Deus permitiu que Jesus nascesse de uma mulher, se tornasse criança, ficasse adolescente, na juventude, na fase adulta, para mostrar a nós seres humanos que era possível viver uma vida de obediência. E isso Jesus nos ensinou. Pode passar. O versículo 1 do Salmo diz, pode deixar essa projeção aí mesmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e será inútil todo o nosso esforço. Provérbios diz: toda mulher sábia, o quê? Edifica a sua casa, mas a tola destrói. Irmãos, vocês podem ler mais bonito, em nome de Jesus. Amém? Se você não está enxergando, venha mais para frente para enxergar aqui o que está projetado nessa palavra. Mais uma vez, todos juntos podemos ler essa mensagem. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eita Jesus, essa é forte, viu? Edificar. Tanto o Salmo como o Provérbios diz, a palavra-chave aqui é edificar. O que seria edificar? É construir, é levantar, é erguer. Ou seja, a palavra nos diz que nós precisamos ter a sabedoria para construir o nosso lar. Deus nos deu essa habilidade da construção. Então precisamos tomar posse dessa palavra e pedir ao Senhor sabedoria do alto. Diz a palavra: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente a todos quanto pedirem. Às vezes nós não temos sabedoria, mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria. Cresci vendo os meus pais orarem, e a gente sempre ouvia as orações do café da manhã, do almoço, do jantar, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora do devocional, do estudo bíblico. E uma das orações que os meus pais faziam sempre era: Senhor, me dá sabedoria. E eu ouvia a vida inteira meus pais orando assim: Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria, porque é o Senhor quem dá sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, não é inteligência, não é capacidade. Sabedoria vem do alto, vem dos céus, vem do próprio Deus, que é a sabedoria. Então, se você está precisando de sabedoria, ore e peça a Deus,
porque Deus tem para distribuir conosco essa sabedoria. Aleluia. Irmãos, como nós vamos edificar a nossa casa? Existe um fundamento. Nós cremos que existem princípios de edificação que eu e você precisamos seguir. Se eu fujo dos princípios, eu tenho as consequências do meu erro, porque há um modelo a ser seguido, e não é o modelo da sociedade que tem ensinado hoje, que tem destruído famílias. Há um modelo em Cristo, para que eu e você possamos seguir, nos fundamentando nessa palavra. Quando nós estamos fundamentados nessa palavra, os nossos esforços não serão inúteis. Quando nós estamos firmados nessa palavra, as angústias vão embora, porque você está firmada na palavra. Quando nós estamos firmados na palavra, as incertezas dão lugar à fé, dão lugar à esperança. Sabe, irmãos, quando seu coração está cheio de angústia, cheio de incerteza, cheio de dúvida, você precisa voltar para o seu alicerce, que é Cristo Jesus. Porque só no alicerce todas as dúvidas se vão, todos os medos se vão. Diz a palavra que o perfeito amor, que é o Senhor Jesus, lança fora todo medo. Então o seu coração, se estiver sendo invadido por medo, volte para Jesus, porque Ele é o seu alicerce. Você não pode permitir que o medo domine a sua vida, que a desesperança domine a sua casa, que a angústia domine o seu coração. Volte e corra para Jesus, porque Ele sustenta a sua vida. Pode passar. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz aí, olha, fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é a base para que você consiga construir a sua casa. Para que esse prédio fosse construído, foi necessário preparar o terreno. O fundamento é o preparo, é o ambiente correto para que você consiga construir. O que diz o texto do versículo 24? Vocês podem ler? Dá para ler daí? Ou está pequeno? Mais ou menos. Mateus 27, 24 e 25. Quero que todo mundo possa ler junto. Todos juntos? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Aleluia. Versículo 24, pode voltar ao versículo 24. Nesse texto a gente tem algumas palavras que são palavras-chave. Olha para mim, para você não perder nenhuma palavra, nenhuma mensagem de Deus para a sua vida. Diz o texto: aquele que ouve o que? As palavras do Senhor. E aí é um segredo, irmãos. Você não pode ouvir qualquer coisa. Você precisa ouvir o que? A palavra do Senhor. Você tem que ouvir o que? A palavra do Senhor. Você não pode permitir que seus ouvidos estejam atentos àquilo que não vem do céu para a sua vida. Você precisa escolher ouvir a palavra do Senhor. E quantas vezes nós estamos ouvindo tudo, menos a palavra do Senhor? Você ouve jornal, é importante, mas o seu jornal ouve rádio, ouve jogo, ouve o comentário do vizinho, ouve a fofoca do irmão, você ouve a dificuldade do seu trabalho, e você ouve, e você se perde. Daqui a pouco você se perdeu no caminho, porque você deixou de ouvir a palavra do Senhor. Você precisa ouvir a palavra
Senhor, porque é essa palavra que transforma a sua vida, é essa palavra que reconstrói você, é essa palavra que tira você do fundo do poço, da angústia, da tristeza, é essa palavra que dá ousadia para você perseverar no caminho do Senhor, é essa palavra que vai trazer vida na sua casa, na sua família. E você não pode deixar de ouvir a palavra do Senhor. Mas aí tem outra chave, outro segredo. Além de ouvir a palavra, você precisa o quê? Praticar essa palavra. Não existe crente não praticante. Precisa praticar a palavra. Sabe como, irmãos? Se um dia eu mentir, eu não minto mais. Se um dia eu fofoquei, eu não fofoco mais. Se um dia eu roubei, eu não roubo mais. Se um dia eu adulterei, eu não adultero mais. Por quê? Porque eu ouvi a palavra e pratiquei a palavra. Nós vamos chegar nos céus praticando a palavra, não é ouvindo. Diz a palavra do Senhor que a porta é estreita. E você precisa passar por essa porta. Se posicionar. Além de ouvir o quê? Praticar a palavra. Diga para o irmão do seu lado: pratique a palavra. Para o irmão do outro lado: pratique a palavra. Glória a Deus. E aí temos mais outra chave. Aquele que ouve, aquele que pratica, é como uma pessoa prudente. E essa prudência vai levar a sua casa, a sua vida, a sua história a estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. E o texto 25 diz: vai acontecer adversidades na sua família. Está dizendo assim o texto. Você vai passar por situações adversas. Os rios vão invadir a sua casa. Os ventos vão soprar contra a sua casa. Mas o texto continua: a sua casa não vai cair. Aleluia! Sabe por que sua casa não vai cair? Porque você está firmado no alicerce que é Cristo Jesus. Não há outro alicerce a não ser esse. Cristo é o nosso alicerce. É Ele que nos sustenta. É Ele que não deixa você afundar. É Ele que não deixa você morrer. É Ele. Por meio dEle e para Ele, o Senhor Jesus, são todas as coisas. Aleluia. Ele seja glória para sempre. Amém. Amém. Pode passar. Queremos falar ainda sobre algumas palavras-chave que está descrita em Salmo 127, que nós lemos no início. E uma das palavras aqui está projetada, está escrito o que? Dá para os irmãos lerem daí. O que? Qual é o tópico lá em cima? Herança e galardão. É o que o Salmo 127 diz. Herança e galardão. Os filhos são herança. Viu, Mércia? Seus filhos são herança. São presente dado porque você adquiriu um direito quando passou a estar na família de Deus. Mas essa herança não é para ser gastada e jogada fora à toa. Você precisa cuidar da herança. Deus nos escolheu para cuidar dessa herança e construir na vida dos nossos filhos. Você é a responsável
pela construção dos seus filhos. Somos responsáveis por essa construção. E galardão é a recompensa. Tem uma versão que diz que a herança e o galardão vêm como recompensa. Deus vai recompensar quando você obedecê-lo. Há um prêmio para a obediência da palavra. Esse prêmio é o galardão, é a recompensa. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, Jesus. Pode passar. E o texto continua: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da nossa mocidade. As flechas, elas alcançam um determinado alvo. Olha o que diz Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo o que? Os objetivos que você tem para ela. E mesmo quando, com o passar dos anos, não se desviará deles. A palavra nos ensina que nós precisamos ensinar aos nossos filhos segundo o objetivo que temos para eles. Você quer uma coisa boa para o seu filho ou uma coisa ruim? Me diga aí. Boa ou ruim? Boa. Você quer o bem do seu filho ou o mal? O bem. Então, se você quer o bem do seu filho, você vai começar a planejar o caminho que o seu filho vai seguir. Porque ele precisa de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós somos os responsáveis para apontar o caminho. E não apenas isso, seguir com o nosso filho no caminho em que ele deve andar. O texto diz, outro texto diz, ensina a criança no caminho. Enquanto você caminha, você ensina aos seus filhos. E tudo isso, irmãos, depende do fundamento. Aonde está afirmado? Aonde está afirmado o seu fundamento? Aonde você deseja que o seu filho chegue? Você quer que ele cresça? Amém? Amém. Você quer que ele estude? Amém. Que ele aprenda a ler? Amém. Que ele chegue à fase adulta? Amém. Que ele escolha uma profissão? Amém. Então você precisa se posicionar diante do Senhor, porque você tem uma responsabilidade. Quem recebe herança e recompensa tem responsabilidades. E quando nós chegarmos lá no céu e nos encontrarmos com o Senhor, nós vamos dar conta, prestação de contas. Olha, eu fiz isso, mas isso aqui eu não fiz, Senhor. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Pode passar. Não desista do que? Do seu propósito. Irmãos, eu queria, para a gente finalizar aqui, falar rapidamente sobre 4 mães que nos ensinam muito. Amém. 4 mães da Bíblia que nos ensinam muito. Queria que pudesse projetar Lucas capítulo 1, 38. Você vai acompanhar junto comigo. Lucas 1, 38. E essa mãe chama-se o quê? Maria. Maria foi aqui, nesse texto, a mãe de Jesus. E Maria respondeu: sou serva do Senhor,
que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, ela confiou em Deus. Ela se submeteu ao Senhor para gerar um Criador. E ela foi obediente, diz o texto que ela foi agraciada, porque ela confiava no Senhor. Próximo texto, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Samuel 1:11. E esse texto fala sobre Ana. Ana foi a mãe de Samuel, o profeta Samuel. Aquele profeta que ungiu Davi, quando Davi estava escondido. E Deus disse a ele, ele vai ser o rei de Israel. E o texto diz, então fez um voto. Ana fez um voto ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, porque ela não podia gerar nenhum filho, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela pediu a Deus um filho, apenas um único filho, porque ela não podia gerar nenhum. E o único filho que ela recebeu, ela devolveu ao Senhor. E ela foi o que? Totalmente obediente ao Senhor. Provérbios 31 não precisa abrir, mas fala sobre a mulher. E é um texto que vai descrevendo sobre o perfil de uma mulher de Deus. E esse texto, esse capítulo 31, diz o tema do capítulo, que foi descrito por um rei chamado Lemuel. Alguns estudiosos dizem que Lemuel pode ter sido um apelido para o rei Salomão, outros já não, mas independente de quem Lemuel foi ou deixou de ser, o texto diz o seguinte: conselhos que a mãe de Lemuel deu para ele. E ele escreveu o capítulo 31 de Provérbios quando escutou os conselhos da sua mãe. Fico imaginando, né? Dona Zuleide com os 11 filhos. Quantos conselhos ela já não deu para os filhos? Imagina se cada conselho que ela tivesse dito, todos estivessem escrevendo os conselhos aí, ó. Dava um livro, não dava, dona Zuleide? Um livro de conselhos. Foi exatamente o que aconteceu com Lemuel, o rei Lemuel. Ele escreveu os conselhos da sua mãe. Está na Bíblia, a gente nem sabe como era o nome da mãe dele. Aqui, no texto não revela. Mas diz o que ela fez. Ela aconselhou o rei. E esse conselho foi registrado. Isso é maravilhoso. Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Olha só. Foi Paulo escreveu a Timóteo nessa segunda carta. E Paulo dizendo para ele: recordo-me da sua fé, a fé de Timóteo não fingida, mas para que Timóteo tivesse uma fé não fingida, essa mesma fé habitou primeiro em Lóide, a avó de Timóteo, e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Irmãos, existe um legado para a nossa vida. Há uma história para você construir. Há um propósito para você realizar. Ainda não acabou. Ainda não é o fim. Se você tem hoje uma esperança, uma fé, um conhecimento que veio da sua avó, da sua mãe, da sua tia, nutra isso. Busque
a palavra do Senhor. Qual legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Como nós aprendemos no início. O que nós temos plantado, irmãos? Nós temos plantado boas sementes que deem bons frutos. O que nós temos plantado para a nossa família, para a nossa geração, para a nossa casa. Eu e você temos uma grande responsabilidade. E nós não podemos deixar que as coisas deste mundo nos atrapalhem. Porque o maior propósito do reino das trevas é destruir as famílias. E quando nós não vigiamos, nós podemos sofrer as consequências. Mas nós, como igreja Koinonia, como missão Koinonia, somos aqueles firmados aonde? Na rocha. Diga assim comigo: eu sou firmado na rocha. Aleluia! A sua rocha é Cristo Jesus. Que você permaneça nessa rocha, buscando a palavra, falando com o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Confessa Jesus como seu Salvador, para que a gente possa se encontrar lá no céu. Em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pediu ou pensou, porque Cristo opera. Amém? Amém. Aleluia. Feche os teus olhos no teu lugar e você vai apresentar diante do Senhor a sua necessidade. Você vai colocar diante do Senhor: Senhor, eu tenho essa necessidade, eu tenho sofrido algumas consequências pelas minhas escolhas, mas Senhor, eu te peço perdão hoje. Em nome de Jesus, perdoa-me e me ajuda, Senhor, a caminhar segundo os teus propósitos e segundo a tua vontade. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor hoje mais uma vez. Eu reafirmo a minha aliança com o Senhor Jesus hoje mais uma vez. Porque eu não quero e eu não permito que mal algum alcance a minha casa. Que mal algum alcance as minhas gerações. Porque o Senhor me chamou para gerar vida, não apenas no ventre, mas nas minhas palavras. Declare vida sobre a sua casa hoje. Declare vida sobre a sua família hoje. Declare aí no seu lugar, abra sua boca e diga: eu declaro vida na minha casa hoje. Eu declaro vida na minha casa hoje. Eu rejeito toda influência maligna. Bate retirada agora em nome de Jesus. Porque os meus filhos são herança do Senhor. Eu tenho um galardão e uma recompensa. E eu rejeito toda palavra de maldição na minha casa. Toda influência de Satanás na minha casa. Eu rejeito hoje em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode ir no seu lugar aplaudir o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pode sentar, irmãos. E queria pedir ajuda de um varão forte para tirar um pouco daqui. Amém. Gostaria de chamar aqui à frente as mães.
nós falamos, né, no início, pregação, hoje é o Dia das Mães, e hoje a gente quer honrar as mães da nossa igreja, da nossa comunidade, com uma lembrança. Receba uma lembrancinha da nossa igreja, feita com muito carinho. Vocês, ao ver essa lembrança, lembrem-se de quanto Deus as ama, quanto nós as amamos, e vocês são importantes para a nossa vida. Amém? Amém. Amém, mães? Amém. Amém, irmãos? Amém. Vem cá, orar pelas mães. Vamos ficar em pé, vamos impor nossas mãos, abençoando as mães da nossa igreja. Amém. Levanta as mãos como quem abençoa, se dirige para cá. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos gerados por essas mulheres. Obrigado, Pai, porque cada uma delas carrega dentro delas uma parte tua. E sei que o Senhor escolheu cada uma aqui para ser mãe de um lar. E que o Senhor tem abençoado as vidas, e vidas têm sido abençoadas através delas. Continua com elas, dando sabedoria, graça, discernimento, inteligência e unção do Teu Espírito Santo, Pai. Renova a força delas, porque sabemos quão difícil é. Renova o ânimo, renova, Pai, renova as forças diariamente. E que a cada dia elas sejam cobertas com o Teu manto santo, derramando o Teu sangue precioso da planta da cabeça à ponta dos pés. E Pai, que elas continuem sendo, Pai, bênção. Que elas continuem sendo, Pai, orientação. E que elas continuem sendo a Tua parte, aquela parte que faz com que nós possamos, Pai, sempre buscar conselho. Que o Senhor abençoe cada uma, Pai. Que o Senhor fortaleça elas. E Pai, obrigado pela oportunidade de termos uma mãe. E obrigado porque cada uma aqui que está aqui, queremos colocar elas diante do Teu altar, pedindo que o Senhor coloque Teus anjos diariamente ao redor delas, para protegê-las e livrá-las de todo o mal. E é no nome de Jesus, Pai, que oramos agradecidos pela vida delas e das demais que não estão aqui também. Que o Senhor, Pai, continue abençoando. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Feliz Dia das Mães! Nós vamos estar orando, encerrando. E em seguida tem um lanchinho ali. Isso aí no nome do abençoe. Deus abençoe poderosamente. Fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Fechar nossos olhos, falar com o nosso Deus. Fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço, meu Deus, pelo Senhor em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer ainda em cada vida, em cada lar. Em nome de Jesus, abençoa as mães da nossa igreja, as mães do nosso bairro, do nosso estado, cidade, nosso país. Deus, em nome de Jesus, dá força às mães
para que elas possam, em nome de Jesus, cumprir o propósito que o Senhor tem na vida delas, segundo a tua direção, segundo a tua unção. Da força, da coragem, da ousadia, da dependência, da unção vinda do alto, para que elas possam ter isso na sua missão. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus permaneça com toda a igreja que diz amém. Uma excelente semana em nome de Jesus.